Nós iniciaremos nossos estudos em História, aprendendo sobre sua importância e periodizações. Nós começaremos com a etimologia, depois passaremos para o conceito, entenderemos o que são fontes históricas, qual a importância da história e concluímos aprendendo o que são as periodizações. Etimologia. A palavra história vem de um termo do idioma grego antigo, histor, que possui o sentido de pesquisa ou investigação, ou seja, refere-se àquele que busca a verdade e o entendimento por meio de uma investigação. Heródoto, tido como o pai da história, nasceu em Halicarnasso no século V a.C., vivendo entre 485 e 425. Era um antigo historiador grego e foi responsável por tornar a história uma ciência que estuda o passado através de seus relatos sistematizados de eventos ocorridos na Grécia, Egito e outras civilizações. Tais relatos se encontram em sua obra Histórias. Tucídides, como sucessor, é tido como o maior historiador da antiguidade. Nascido em Alimos, no século V a.C., viveu entre 460 e 404. Sendo exilado durante 30 anos após falhar em uma missão como general de Atena na Guerra do Peloponeso, tornou-se historiador. Ao contrário de Heródoto, não usava mitos em seus relatos. Era minucioso e buscava ser extremamente racional, carregando suas narrativas de emoção. Sua sistematização de relatos foi marcante e muito conhecida logo após a publicação de sua obra, que era a História da Guerra do Peloponeso. Conceito. Não há um conceito concreto para a história, nem mesmo uma classificação. Isto ocorre pois não há um consenso quanto à sua definição. Algumas definições, não sendo livres de reparos, pecam por serem específicas demais ou amplas demais. A história irá tratar da temporalidade das coisas, buscando compreender o passado para entender o presente e moldar o futuro. Trataremos mais a respeito disso quando chegarmos no tópico da importância. Enquanto ciência, tudo que for gerado pelo homem será tido como história e servirá de base para o seu estudo. Fontes históricas. Como tratado anteriormente, tudo que o homem produzirá será tido como história e servirá de evidência, o que será classificado como fonte histórica. Vestígios do passado que servem como evidência para auxiliar o historiador a entender a história, seja de uma civilização, povo ou etc. Essas fontes podem ser escritas, como jornais, textos, livros e etc., visuais, como desenhos, imagens ou símbolos, material, como artefatos, vasos, roupas, e oral, com a tradição de histórias passadas de pai para filho. A importância. A história, buscando compreender o passado, fornece conhecimento para o entendimento do agora, e assim permite um melhor molde do futuro, pois aquele que não conhece a história está fadado a repeti-la. Edmund Burke. Periodização. Maneiras de se ordenar acontecimentos ao longo do tempo e é constituída por uma série de critérios subjetivos e culturais de escolha dos historiadores. O primeiro tipo de periodização é de pré-história e história, ocorrendo da seguinte forma. A pré-história é definida como um período desde o início da humanidade, passando por sua evolução como o hominídeo, o polimento das pedras, a formação de civilizações, etc., até ao surgimento da escrita, que se dará entre 3.500 a.C. e 3.000 a.C. Uma vez que a escrita surge, será divisor de águas e gerará um novo período, a história, que vai desde o surgimento dela até os dias de hoje. A segunda forma de periodização se dá de antes e depois de Cristo, ou seja, típica do calendário cristão,
O divisor de águas dessa periodização é o nascimento de Cristo. Do nascimento de Cristo até o início da humanidade é o período tido como antes de Cristo. Do nascimento de Cristo até os dias de hoje é o período após ou depois de Cristo. Na aula de hoje aprendemos a etimologia da palavra história, quem foi Heródoto, quem foi Tucídides, definição da história, o que são fontes históricas, a importância do estudo da história e as formas de periodização da história.